Antes disso, só um detalhe aqui. Outro? Antes, não, porque eu até vou pegar o André de surpresa. Como é que tá essa situação aí porque parece que o Cuca não quer o Ilharão. Você disse que é intensidade bruta. O Cuca parece que não quer o Ilharão, que é um volante de mais intensidade e tal. Tem olhos voltados para o Alan do Flamengo. Só que o Flamengo diz que não libera se não tiver grana para salvar pelo menos um pouco do investimento. É isso mesmo. Você apurou isso, que pé que tá? Então, até agora não tem qualquer tipo de contato do Atlético com o Flamengo pela contratação do jogador. Mas nesse momento o Flamengo só aceita liberar o Alan se houver, no mínimo, o pagamento de uma compensação financeira considerável por parte do Atlético. Ou seja, se o Atlético fizer qualquer tipo de contato pela contratação do Alan, hoje o Flamengo só aceitaria liberar em caso de compensação financeira. Lembrando que o Flamengo pagou 8 milhões e 200 mil euros pelo Alan, e ele tem contrato com o Clube Carioca até dezembro de 2027. Então, que bolado, hein, irmão? Isso vai de encontro com o que eu ouvi agora em Caxias do Sul. Eu estava conversando com pessoas do Atlético, né, sobre essa questão de volantes, e aí uma pessoa me falou, o Cuca comentou, né, entre a turma do Atlético, que o Alan, que ele quer um volante estilo que ele tinha no Alan em 2021. Ele não falou, eu quero o Alan, eu quero um jogador do estilo do Alan. Mas aí as pessoas que estavam ali em volta falaram assim, o Flamengo dificilmente liberaria ele por um valor igual ou menor do que ele levou da Quer ganhar dinheiro ainda? Peraí. Ainda quer ganhar dinheiro? Igual o Flamengo. Quer vender mais caro? Claro, o Flamengo, o HG lá no Rio de Janeiro, eu tenho amigos no Rio e todos os flamenguistas falam a mesma coisa. O Atlético deu um chapéu no Flamengo em relação ao Alan. Eles entendem dessa maneira, porque o Alan não jogou lá. Então, que acha ele o melhor volante do Brasil. Então vamos lá. O Alan hoje tem números para pegar e ser negociado com um valor próximo do que o Atlético... Não tem uma questão, futebol, aí não, eu sei, mas eu acho que aí entra até uma questão de honra, sabe, Elton? Pro torcedor do Flamengo falar assim, pô, nós vamos agora vender pro Atlético por um valor menor do que nós compramos. Acho que eles não vão fazer isso. Não, a questão não é honra. E também porque ele pode ser útil lá. Então, se o Flamengo continuar segurando ele, se o Flamengo continuar segurando ele, vende hoje, não vende nunca o mais. valor vai caindo ainda mais. O contrato dele é até final de 27, né? Peraí, Breno. O final dele é até 2027. O Elton tá bolado. Final de 2027. Como que você vai fazer um cara ter valor mercadológico, sendo que ele não joga? Se ele tem 17 jogos na temporada, 16. 591 minutos. 591 minutos, foi titular em 2 oportunidades. Como que você vai fazer esse cara que foi vendido por 8, valer 8, tendo Mas o Flamengo não está preocupado com isso. Não, o Flamengo, o problema não é dinheiro. O problema não é dinheiro, esse é o ponto que o valor, eu acho. Mas aí o Flamengo vai simplesmente castigar um atleta? Não é castigo. Pera lá. Você ficar lá no time? Não é castigo. Você ficar lá. Ele tá lá. Não é castigo. Ele não tem Joga uma vez ou Ele outra. não tem bola para ser titular no meio-campo do Flamengo. Você acha que o Pulgar deveria sentar pro Alan? Como que é curioso, né, as coisas, né, do futebol. É porque você coloca o Alan na prateleira. olha pra lá, É que você olha coloca pra lá. o Alan na prateleira Adilson. que ele nunca teve. Olha isso aqui. Tira a mão. Olha isso aqui. Isso é urticária. Isso aqui, ó, é a irritação, mas não é na pele, não. Irritação quando é contestado os argumentos. Normalmente, quando ele perde nos argumentos, ele fica assim. Isso é uma marca registrada. Ele começa lá da orelha. Claudinha, quando rolou, chegou em casa com o pescoço assim, aconteceu alguma coisa. E começa da Tô orelha. falando com isso aqui. Não é com o chupão, não. Eu tô falando é aquilo ali, ó. Começa da orelha. E começa da orelha. É mesmo. Não, e é mesmo. Mas aqui, você ainda tá mais mal. quando não é Hoje é um comigo, dos programas, hoje é um dos programas que você tá mais mal. Não. Ainda bem que não é comigo, mas é bom demais. Mas você ia falar, engraçado uma coisa, você ia ponderar alguma coisa a respeito da minha fala. O Eric já foi tão questionado quanto o Alan está sendo hoje. Não, mas eu não acho que esteja no mesmo nível. Os dois já tiveram Como você conhece. Mas aí o Eric meu deu uma amigo volta Leonardo por cima, né? Mas claro, teve oportunidade, O Alan não teve oportunidade. Bem menos do que O deveria. Eric já foi um cara, o Eric Pulgar já foi um cara questionado, como o Alan hoje é questionado. Não, mas assim... Mas o Eric Pulgar teve oportunidades de pegar. O Alan teve uma lesão lá também. Teve lesão. Então, Na assim, planta do pé, não foi um negocinho? é um jogador. Aí você me perguntou na rádio, não me perguntou aqui. Serviria pro Atlético hoje? Muito. Claro. Mas, Muito. ô Elton, Eu acho que a gente o pode Atlético não tem que esquecer a parar um pouco possibilidade de do Alan ver. no Atlético. É porque também nesse acho. contexto agora, o Atlético está sofrendo de numeral no meio campo. Resolver o problema pro Atlético agora é o suficiente? Só por agora? Agora chega... não. Agora... Mas eu acho que o Alan é um cara que volante. resolve o problema por
se conseguirem mas recuperar vamos o lá. Alan, é alguém que resolveria o problema Será por mais que o 2, Alan de 3 anos. 25, sem Exatamente, ritmo, 28 será que anos? o Alan de 25, Ele é sem jovem, ritmo Valor. de jogo, pós essa lesão, consegue ser perto do Alan de 21? Esse Valor, é o ponto. Esse é o ponto. Essa Aqui, pergunta, mas essa tem um pergunta detalhe, que gente. Vai ter uma parada aí, né? Que ele pode se recuperar aí no Mundial. O Cuca, eu acho que ele tem esse poder de resgatar alguns jogadores. O Alan, eu acho que encaixaria muito bem. Mas o ponto é que E o Flamengo agora, não quer tudo bem, eu vender, não sei se é então, o mês eu de só acho que 2021. a gente Mas vai dentro lá que você tem fora. no elenco hoje, você não tem ninguém, gente. O Atlético consegue Você não tem ninguém no negociar. elenco do Atlético. E eu Não, acho que o ali. Atlético hoje tem um departamento super capaz de averiguar se o Alan Qual? consegue ou Qual não jogar. departamento? Ô, gente, Não é um cenário. olha que ironia, peraí, não. Olha peraí, que ironia. Olha, peraí. O Valor tá olha a cara de falando. O ironia Valor tá dele. falando. Não é um para. cenário que se desenha. Mas vamos supor o Atlético conseguisse um empréstimo do Alan. Ou pagando ali, pagando o que... Metade, vamos suponhamos. Não, metade, Não, metade ainda, é muito, Thiago. metade é muito, Thiago. Gente, o Flamengo Se for não pra- vende por menos da metade. Não, Isso eu Thiago. garanto pra vocês. Se O Valor tá fosse, falando de não empréstimo. existe esse cenário. Mas se fosse esse cenário, eu acho sim que seria uma ótima. Mas para fazer esse investimento, aí eu acho que o Atlético tem que mirar em outra direção. Então velho. o Atlético tem que mirar em outra direção, Valu. com Porque hoje sinceridade. o Flamengo, cara, ele quer algo pelo menos muito próximo do que ele pagou. Ô, Paulo Brax, presta atenção Eu no acho que é HG muito mais aqui. orgulho do que qualquer Paulo coisa. Brax, presta atenção no HG. Você falou que ia precisar ter criatividade. Eu acho que você vai ter que ter. Porque dinheiro você não vai ter. Muito. Dinheiro você não vai ter. Eu duvido que o Atlético fale, beleza, Brax, toma aqui 50. Ô, HG, mas isso aconteceu na primeira então, janela. Você tem que ter criatividade. Tenha criatividade. Sem o Brax E, ainda, hein? e com o Alan você vai ter que botar dinheiro. Se não tiver dinheiro, Eu acho que esse discurso sem La Plata não há juego. vai até a segunda página. Pô, o Atlético hoje é o terceiro time que mais investiu na Então, primeira meu irmão, mas Pois vendeu o mas foi Alisson, aí. vendeu E o aí, Paulinho. Não, mas, eu acho que não, eles mas chegaram aqui, lá. a questão não é essa, Breno. Ah, mas é esse time aí que vai até o final? Não, gente. A questão... É o que o HG tá falando de criatividade. Por exemplo, o Dudu eles enxergam como uma criatividade. Caiu no colo, Caiu irmão. no colo. Caiu Mas no é mais ou colo. menos nisso. Queria É que um meio antes- atacante, caiu no colo. A questão é que antes desse investimento, o discurso era Era nessa esse. mesma Era direção. Não, nós vamos ser criativos. Não. É porque isso muda muito rápido. Não, no só veja Atlético. bem, eu não estou aqui defendendo a diretoria. Não. A diretoria do Atlético Não, erra questão de mais do que defender e deveria ou atacar, poderia. HG. Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte. Eu duvido que o Atlético vai colocar dinheiro para trazer o Alan. Porque se tiver que colocar dinheiro nas cifras que o Flamengo está pedindo, você traz volante Eu não tô melhor. falando do Alan, Em mas Não, atividade, não estamos falando jogando. do Alan, não estamos falando do Atlético se reforçar Então, como maluco. necessita. Então, doidão, eu que tô citando o Alan. Ah, tá. Eu que tô citando o Alan, entendeu? Pra que você vai queimar cartucho, pegar um jogador que você já conhece, etc e tal? Se o Flamengo tá querendo um jogador que é um valor mais alto, se for colocar, traz um cara que tá em atividade, que pode representar mais. Eu tô falando, o Rinestrosa lá do Atlético Nacional é um meia que resolveria o problema do Atlético. Será que dá pra trocar ele no Palácios? Dá pra trocar ele no Palácios? Aliás, falando em Rinestrosa, tem mais time aqui de Belo Horizonte de olho nele. Hein? Dá pra trocar no E Palácio? outra coisa, tem um outro time de Belo Horizonte aqui que tá de olho no Luiz Henrique, que era do Botafogo. Ah, mas os caras de lá não vendem, gente. Não sei, Baita jogador. não sei. Baita jogador. Dá letra. Posso falar mais do que isso? Tem que falar do Dudu agora, porque vocês estão querendo a resenha. Ô, falar do Galante, Dudu, importante. você não estava aqui, portanto você não participou do conclave do Dudu no Atlético, né? Então eu queria te perguntar, o que você acha de tudo isso? Você viu meu vídeo ontem no Instagram? Claro, eu te O sigo que no você Instagram. achou, irmão? Eu vou Põe dizer, os números eu- dele aí eu- na tela enquanto o Galante fala. Eu estava lá, né, acompanhando do lado do Atlético, né? E eu vou dizer, o Cuca estava numa alegria, rapaz, depois do jogo e antes do jogo. Não, ele está O numa Galante achou felicidade. Os olhos do Cuca estão brilhando com a chegada do Dudu. E claro, porque é um jogador que ele avalizou, que ele acredita que pode aqui desempenhar um bom futebol. Eu já disse aqui várias situações. A questão técnica do Dudu, não vejo problema. A minha questão era a questão financeira do Atlético chegar e falar, olha, estamos gastando muito com o Dudu e não podemos gastar com outros jogadores, que precisa de um zagueiro, precisa de um primeiro volante, isso tem que chegar nessa janela do meio do ano. Agora, que o Dudu pode agregar, pode, e o Cuca pode ter uma dor de cabeça excepcional, porque se a gente olhar do meio para frente, pessoal, vamos analisar, não do momento, tá? Mas vamos analisar da capacidade técnica dos jogadores. Olha o meio para frente, você tem um Scarpa, Dudu, Hulk, Coelho, Rony, é muita qualidade, né? Aí o Cuca vai ter uma dor de cabeça para poder montar esse time, como esse time vai dar. E aí pode cair numa situação que é o que a gente mais precisa, o Atlético mais precisa desde o ano passado, que é ter um banco forte. Porque você pode ter um Júnior Santos no banco, você vai ter que tirar algum jogador lá da frente, de repente pode Quem que ir um você Rony tira, irmão? pro banco. Posso perguntar Essa é uma uma coisa? pergunta bem difícil. Hoje eu te falo assim,
Talvez o Rony, pelo que ele tem Esquece. atuado, eu acho que ele poderia ser pelo torcedor. Porque o Coelho hoje está jogando muita bola. Para mim, o Coelho é o melhor jogador do Atlético hoje, desse time do Atlético. O Rony, eu acho que Rony ele tá ele jogando não muita pode. bola. O Rony ele não pode ser banco no Atlético. É questão de necessidade. Cara, o Sabe Breno por quê? pegou a manchete A ali, intensidade do Atlético, ela praticamente não existe. Quem dá intensidade para esse time? Na zaga é o Lianco, no meio é o Rubens, ou na lateral, caso ele atue por ali, e no ataque são Coelho e Rony. É possível jogar com E ninguém 5? mais tem. Não dá. É possível jogar Depende, com eu acho, depende de quem esquece, você tem, esquece. de quem você tem de volante. Não. E do empenho dos demais para marcar. Não, eu gente, tô dando, esquece, tô dando não uma dá. viajada aqui. Só se você recuar o Scarpa e botar um de volante. Vou te mas eu não devolver a faria isso. pergunta. Então, quem você tiraria? O Scarpa, depois desse jogo que ele fez contra o Juventude, que ele foi realmente um articulador, pifando Mas- o mas ataque. Posso falar? o Atlético Posso jogou falar com qual que é a 4 ideia do jogadores, Cuca? Eu não falei com o Cuca, não sei nada, é um machismo. Eu acho que o Dudu vai ficar revezando com Com o Coelho. Não, com Rony, com Coelho o e- Coelho. Ah, então. Vai ter Júnior até com o Santos. Scarpa, cara. Então vai ter uma- E Ah. até com o Hulk. Mas ele E vai o ser Júnior banco? Santos? Até com o Hulk. Você acha E o que Júnior o- Santos? Não, eu acho que vai para Então, não nem estourar, coloca o Júnior, para não vou, estourar Thiago. jogar. Porque agora com o Júnior Santos vocês precisam ter nem cuidado coloquei aí, o né, Júnior. gente? Mas então tem Muito ele cuidado. também. É que Eu os acho caras- que Júnior Santos e Dudu vão ficar revezando com Ô, Coelho, ô, Rony, ou seja, não vão ser Hulk titulares, e então. até o Scarpa. Eu vou Isso, o falar, Dudu não vai ser eu vou titular, falar você acha, tecnicamente. Eu vou falar Que tecnicamente. Olha como é que melhorou o ataque do Atlético. Tendo Dudu, Hulk, Júnior Santos, É que você tem Coelho opções, né? e Rony. Você tem 5 opções. Ainda tem o João Marcelo, o Scarpa, que talvez você possa botando considerar fé um nesse cara João como Marcelo joga aí, ali. gente. Palácio, Tô avisando. Não, pá. Não, você tô quer me falando irritar. quem tem, Não, você quer pô. me irritar. A sorte é que eu É não um fico com o quebra-rodinha, pescoço Thiago. Se for vermelho. falar quem tem, Hein, coloca o Thiago? Bernardo aí A também. sorte é que eu não fico com o pescoço Thiago, vermelho igual você. Thiago, Não, você quer me irritar. Quebrar rodinha, pô. Não, eu já não quero nem conversar com vocês mais. Quebrar a rodinha. Eu perdi o raciocínio, Pô, não o achei Palácio engraçado. vale 20 milhões segundo o rap. Não, que loucura, cara. 20 milhões. Mas a gente olhando pro ataque, o ataque melhorou muito. Mas e aí você tem que olhar para as outras posições Mas do Atlético agora deixa agora. eu só dar uma cornetada. Não, é só jogo muito rápido. Você tem que olhar para as outras posições Quais? agora. Volante. O Atlético pô. não pode entrar num jogo contra o Juventude e ter só o Patrick e o Fausto Vera. De volantes de ofício, só os dois. Os dois. Isso é inadmissível. Mas você tá Sendo falando, que eu um tô não é falando que tem utilizado. 200 anos. Sendo que um não é utilizado. E um Por era opção pra do técnico. não Aí, por isso ser eu não posso utilizado. repetir. O Valu que Audiência gosta de ficar dando essas rotativa, lacradas em audiência cima da rotativa. gente. Everton. Você fala uma coisa, Everton. Valu, mas eu falei isso antes. Everton. Quer ser dono da frase? Eu parei. O que o Thiago tá falando Ele é Eu conheço Hein, escorpião, Thiago? minha mãe é escorpião. Um beijo, dona Maria Helena. O que o Thiago tá falando, ela é grave na questão do Atlético. Porque, olha só, o volante que tinha em campo era o Fausto Vera. O Cuca não queria utilizá-lo. E o outro que tinha no banco era o Patrick, que o Cuca não utiliza. Então, olha o ponto que chegou. Se o Atlético precisar de volantes, se colocar 2 volantes em campo, são 2 que o Cuca não utiliza e o outro o Cuca não queria utilizar. Ele foi utilizar o Fausto Vera pela necessidade. Pela necessidade. E acabou acontecendo isso. Só uma cornetada na questão do Dudu, que a gente passou os números dele aí de 24. Põe na tela de e novo, também Andrezão. E também de 25. Eu acho importante lembrar que a última boa temporada do Dudu foi em 2022, quando ele fez 68 jogos, 14 gols, 11 gols e 14 assistências. Então foi o último bom ano do Dudu. Quem jogava com ele? Foi 22. Quem jogava Foi com ele? eleito o melhor Gustavo jogador. Scarpa. Ah, o Gustavo Scarpa. Ah, então, É que ele machuca vamos em reeditar 23, aqui né, agora Tinha? no Atlético. Hã? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cautela. Então, Isso 20 aqui machuca no meio de 23, Então, agosto. 23 ele teve 45, 8 gols e 6 Não é uma assistências. temporada ruim, cara. Mas a boa, que encheu os olhos é a 22. Como você bem lembrou, ele machucou em 23. Em agosto de 23. Em agosto de 23. O 24 dele é muito prejudicado por causa dessa lesão. Então, eu tô só colocando pimenta na história e nos números que a gente acabou de apresentar. Agora, se a gente for analisar essa chegada do Dudu, e claro, nós estamos pensando aqui, né, ainda chegada de um volante, chegada de um zagueiro, e você pegar agora o elenco do Atlético, como o Dudu cresce ali no aspecto de você ter um jogador no banco, com todos os jogadores de volta, gente, se a gente parar a pensar em Alan Franco de volta, Arana de volta, Lianco de volta, o Hulk que está aí de volta, tem o Gabriel Menino, que ainda deve demorar um pouquinho, e com a chegada, porque eu acho que não falta muito para o Atlético. Falta qualidade, você contratar. Você contratou um atacante como é o Dudu, que tem qualidade. Ninguém vai discutir aqui a qualidade, em momento algum a gente discutiu. Discutimos extracampo e tudo mais. Você fazer isso com um zagueiro e com um volante, o Atlético vai virar, sim, um time que você pode falar, pô, é um time competitivo. Agora, resta Eu acho que tem 2 volantes. Mas resta o Cuca segurar esse meio time, campo, ô Thiago. Precisa de dois Venceu, volantes. Falta meio voltou a campo. vencer e precisava, gente. O ambiente do Atlético
necessitava. Mudou? Mudou. Precisava disso. Você vê no semblante dos jogadores quando eles saem ali, na saída depois do jogo contra o Juventude, a própria diretoria. Precisava porque o Atlético precisa, o Everton, chegar nessa parada, se mantendo lá em cima. Isso. Pelo menos ali entre os 6. E o Atlético agora, quando ele atinge ali, o Atlético está com quantos pontos agora? 9. Aí você analisa, eu acho que são 3 pontos agora pro G6, né? Então agora a coisa ficou mais palpável. Então é você se manter ali. E você joga agora contra o Iquique, o Atlético pode conseguir uma vitória? Claro que Apesar pode. que eu acho que o Atlético vai mudar muito o time, Mas mas vai ganhar pode. lá, mas vai pode. ganhar lá. O Fluminense, Esse você Iquique tem um é bem aspecto ruim, arena, né? Que o Vai torcedor ganhar quer do ver. Fluminense. Ganha o Fluminense. Aí você tem o Caracas aqui. Vai ganhar também. Deve ser portão fechado, Sequência, mas ganha. sequência. E aí depois você tem o Cruzeiro. E com o Cruzeiro, você chega e pega um time, sei não, o time mais reforçado. Vai Porque vai precisar ter digerir jogadores. melhor o elenco, o Cuca. Pra Vai mim não tem precisar jeito. pra chegar Não. inteiro O no Natanael clássico, tá assim. Mas eu acho só- que hoje, Ó, por exemplo, ele mete esses caras. Hoje Amanhã. na quinta, ele mete Esse- esses caras pra descansar. Esse negócio de chegar bem, meio de tabela pra cima, na parada, é de fundamental importância, que você recupera todo mundo que você tem para recuperar, mas bem que eu acho que até lá os jogadores todos estarão disponíveis, né? Então você vai ter esse time titular, porque é o seguinte, por exemplo, contra o Juventude, o que eu critiquei? Eu critiquei jogadores, cara. Eu critiquei os jogadores. Que incompetência pra fazer gol e a bunda molice pra marcar. Não critiquei o Cuca. O Cuca organizou a ponto do time criar para meter 3, 4 no Juventude. E não era para ter tanto problema lá atrás. Só que a bunda molice dos caras incomoda demais. Então a minha crítica foi aos jogadores. Aí teve gente que foi lá me xingar no Instagram, daqui a pouco me dá razão. E eu não quero ter razão, Valu. Imagina Eu só se quero ser quisesse. feliz. Eu falei aqui da foto do Dudu, eu não vi polêmica nenhuma. Eu vi muita gente falando, pá, a mãozinha, 1992. Aí os caras recortaram ali os 2 dedos ali do 9 e do 2. Falaram, o Dudu tá provocando. Pô, a tatuagem tá ali, Pô, cara. Ele tatuagem tirou a na foto. mão dele, pô. Você tem Ele vai tatuagem, tirar a ó, mão? Tim? Tem, Qual nas que é a costas. sua tatuagem, ó? Rock Balboa, lá na Filadélfia. Rock Balboa, eu também tenho. A Você foto tem ele tá tatuagem? abraçando Tem. a mulher dele. Tem mesmo? Eu tenho uma que não acabei no braço, mas eu tenho uma na perna aqui. Quer ver? É mesmo? Mostra Quero. aqui, Dissim. Mostra a tatuagem do HG aqui. Ó, rapaz. Aê. Mostra aqui a tatuagem do HG. Cada um tem o que mais ama. Isso aqui, né? irmão, Você tem isso aqui, tatuagem, irmão, Paulo? isso tem aqui, pra cacete. isso aqui mudou minha vida, ó. A bola e o microfone mudou minha vida. Muitos Eu gols. marquei um golaço na vida. Eu marquei um golaço na vida com isso aqui, ó. Se não é isso aqui, eu não tinha bicho, não tinha carne, não tinha família, não tinha Deixa eu te cachorro, não contar. tinha nada. Você nada. sabe- Não repara as veias, não. É tudo Você variz. sabe que minha tatuagem é a segunda coisa que eu mais gosto depois da minha filha, né? Qual que é a sua tatuagem, irmão? É um copo lagoinha com um pouco de cerveja aqui, ó. Nossa, sua mulher adorou ouvir isso, Essa viu, é super Thiago? criativa. Eu nunca vi ninguém Mostra tatuar aí, copo ô, lagoinha. Sua mulher tá na felicidade de ouvir isso. E a sua, irmão? Qual que é a Aqui, ó, sua deixa eu ver aqui, tatuagem, aqui, ó meu lá. irmão? Eu tatuei a minha tomando um Deixa eu ver. gorão um dia. Deixa eu ver o bracinho do neném. Kenshi Himura Coisa linda. e um templo japonês. E a sua, ô, Galã? E tem a A capa minha do, tá tatuada aqui, dentro do Ah, você coração. tem a capa e tem a do capa do Iron Fear Maiden. of the Dark garoto, também. hein? Gostou nas dessa? costas. O galã a A gente minha não tá gosta de tatuada tatuagem. dentro do coração. Que tá tatuado? Tem aqui um escudo alvinegro aqui tatuado dentro do Ai, coração. que coisa linda. Pois, Que é André. isso, hein, rapaz? Ah, que coisa ridícula, né? Ele tá igual o senhorzinho malta hoje. Dá Aí, um ó, zoom lá também. Aí, ó, de a novo. gente, sinceramente. Já tem problema nenhum nessa Quem foto. viu provocação, eles estão de brincadeira. Ele tá abraçando a mulher Mas, dele, cara, a mão tá ô, aparecendo gente, por uma... Só não vamos ser otário aqui e fingir de bobo. A camisa 92 não é por causa do ano do nascimento dele, né? Ninguém aqui é trouxa. Claro que não. Ninguém Claro aqui que não. nasceu ontem. Claro. Porque se alguém acha que é homenagem ao ano do Claro que nascimento do não. Dudu, pelo Mas amor aí, de no Deus. caso, não tem provocação. Não, esse Estamos caso falando aí da é a foto. tatuagem dele. É a tatuagem Se dele. dane. Mas a camisa 92, caso ele avista, não é por causa do ano do nascimento dele. A gente sabe disso. Ninguém aqui é trouxa. Ninguém aqui é bobo. A gente não nasceu ontem. Não foi isso que eu falei. Você não entendeu. Vou explicar de novo, você tem dificuldade para entender. Eu reconheço. entendi. Eu só estou Essa traçando foto outro aí, assunto. pra mim, não foi provocativa. Não ele foi. tirou uma foto com a namorada dele, a mão dele apareceu ali. Na mão está tatuado o ano que ele nasceu. Agora, a camisa do Atlético com o número 92 é obviamente em alusão aos 92. Provocativo. É provocativo. Agora, foi E não é problema uma também, feliz coincidência para o Atlético. E não é problema também, não. né? Zero Eu já problema. falei que zoeira pra mim é saudável. Provocação. Eu gosto Se fosse de o violência. contrário, Violência o Cruzeiro e faria. desrespeito. O Cruzeiro zoou pra caramba na arena, jogadores, nas postagens. Então, gente, a banca paga e recebe. Você zoou, então você tem que estar preparado. Por exemplo, vamos imaginar uma situação aqui. O Zé Ivaldo deitou Baresi em campo contra o Atlético. Tirou onda e tal, zoou pra cacete e tal. Você vem cá e toma uma sova e ele tá em campo, os caras vão zoar ele.
Bom. Se amanhã o Santos cai, os caras vão falar, ué, mas e aí? Né? Então é isso aí, cara, eu não vejo problema nenhum, na boa. E já que você falou... Quando o Machado tirou a onda lá, jogou milho lá, os caras, pá, cabeçou, absurdo nada, isso faz parte. Já que você falou em arena, porque tem muito... Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal. Deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!